jd1noticias.com, a notícia no seu celular. Na edição do JD1 Entrevista de hoje, recebemos o diretor-presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, Ademar Silva Júnior, que assumiu o cargo no mês passado. Presidente, muito bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar esse bate-papo, vez ou outra surgem algumas críticas quanto à dificuldade para se qualificar mão de obra. Como isso pode ser resolvido? Bom, Tainara, esse é um desafio grande que a gente, ao assumir a Fundação do Trabalho, assume esse desafio. Quando a gente fala de empregabilidade, você tem várias vertentes. Você vai ter a disponibilidade de vagas, ou seja, um estado, e o Mato Grosso do Sul hoje pode se considerar um estado extremamente positivo na geração de vagas. Economia crescente, um estado pujante, isso faz com que a oferta de vagas, o emprego ele está em crescente. Depois você tem como preencher essas vagas. Há uma enormidade de pessoas que buscam se qualificar ou mesmo ocupar essas vagas. E nem sempre isso é possível. Você tem aí um gap entre capacitação, cultura, educação, aonde essas vagas são ofertadas dentro do estado. A gente tem uma concentração muito grande de mão de obra na capital, ou seja, 40% da população acaba ficando na capital e no entorno, e às vezes essas vagas são colocadas à disposição em municípios do interior do estado, onde a economia começa a crescer e a se desenvolver com mais intensidade. Ou seja, são alguns gargalos que a gente vai ter que enfrentar, e o nosso trabalho junto à Fundação do Trabalho é exatamente esse. É em parceria com o governo do estado, agora com uma secretaria executiva que foi criada nesse novo organograma, ligado à Semadesc, a gente vai realizar, pensar e estruturar políticas públicas para aumentar a geração e a oferta de empregos, qualificar essa mão de obra para ocupar todos esses cargos dentro das capacidades e das possibilidades existentes. O MS Qualifica, por exemplo, seria um aliado nesse quesito? Exatamente. Você já trouxe aí um grande exemplo que esse governo já lançou mão. Ontem a gente colocou aí à população, ao estado todo, um grande programa de qualificação, o que a gente está chamando dentro desse programa o voucher. O voucher pode ser usado para qualquer setor. Especificamente a gente iniciou ele no setor de transporte. Nós temos aí essa grande rota bioceânica já sendo uma realidade, tem vários gargalos a serem superados para que ela efetivamente aconteça, e o setor de transporte, de logística, era um que não podia deixar para ser enfrentado lá no futuro. Já se colocou essa possibilidade de qualificar nessa mão de obra específica, que é do motorista, e aí não estamos falando de um motorista comum, nós estamos falando de um motorista que precisa de uma especificação na sua carteira, uma carteira C, uma carteira D, até mesmo carteiras com especificidades muito, muito rigorosas para o transporte. E é isso que a Secretaria, a Funtrab, o governo do estado vai começar a disponibilizar aos trabalhadores do Mato Grosso do Sul. A gente vai acompanhar o desenvolvimento, vai buscar novas saídas para que a gente qualifique e tenha pleno emprego o máximo possível. Pode ser que futuramente outros setores também sejam alcançados por esse projeto, diretor? Posso te dizer que a gente já está pensando aí, o setor de serviços é outro grande demandante, e aí quando a gente pensa na própria capital, nas cidades que estão se desenvolvendo, e eu posso dizer aqui, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Inocência, com certeza no segundo momento vai ter aí uma intensidade de mão de obra muito grande, e o setor de serviços é um setor que necessita disso. Vamos pensar só bares e restaurantes, você tem aí uma necessidade de qualificação. Hoje está muito na moda delivery, a gente com a pandemia aprendeu a pedir comida fora para comer em casa. Então existe toda uma qualificação, uma capacitação. Eu escutei muito isso esses dias ali, de que o nosso garçom hoje é o entregador, é o motoboy, e ele precisa ser qualificado, porque senão até isso impacta nesta questão do emprego. Se você
tira um produto lá do restaurante até chegar à sua casa, se não tem toda uma qualificação, a preparação daquele entregador, é possível que você depois não faça uma segunda compra. Então, é um trabalho grande a ser feito. Falando em vagas, todos os dias centenas são anunciadas, pela Funtrab. Elas são preenchidas? Na sua maioria, sim. Hoje o Estado está, como eu disse, em pleno emprego, é um Estado que tem uma pujança econômica, áreas como agricultura, soja, milho, celulose, cana-de-açúcar, ou seja, o agronegócio demanda muito, o setor industrial, essas grandes indústrias de papel e celulose, e serviços, como eu disse, comércio também é muito forte. Então você tem uma demanda muito grande de mão de obra, tem uma demanda muito grande pela necessidade, pelas vagas serem preenchidas, mas aí entra o que a gente falou lá no início, As críticas vêm porque às vezes você tem a vaga, tem o empregado e não consegue fazer esse casamento porque falta qualificação. Às vezes aquele funcionário, aquela pessoa que busca aquele cargo específico não tem a preparação necessária para ocupar e para exercer aquele cargo. E aí, de novo, entra todo o trabalho da Fundação do Trabalho, entra programas como o MS Qualifica, entra a Secretaria Executiva, para que a gente possa efetivamente qualificar cada vez mais, elevar o padrão desse trabalhador para que ele possa ocupar plenamente esses empregos. Presidente, muitas dessas vagas também exigem experiência, o que acaba sendo cruel para quem está procurando o primeiro emprego. Como que vocês analisam esses casos? Bom, a experiência é tudo, Em qualquer área você sabe melhor do que eu que você já ter tido algum tipo de capacitação ou de relacionamento com aquela vaga ou com aquele emprego é fundamental. Mas eu acredito que hoje, volto a afirmar que todo o nosso foco, todo o esforço do governo do Estado é nesse de qualificar este empregado. Ele precisa cada vez mais entender de tecnologia, Hoje tem um mundo digital muito forte, a gente precisa ajudar este empregado ou esta pessoa a exercer com mais capacidade aquele trabalho, se manter nele e até dentro desse trabalho galgar algum tipo de promoção. Em relação às parcerias, estão sendo estabelecidas com entidades ou município? Para mim, com certeza, esse é o grande diferencial que a gente vai poder realizar lá junto à Funtrab. Eu já tenho uma experiência grande nessa área de qualificação, de capacitação, fui presidente do Senar por muitos anos, tive agora recente junto a uma agência, a Anatel, no governo federal, e faz com que isso nos dê, primeiro, um relacionamento muito grande com todas as instituições relacionadas a esta qualificação de mão de obra. Eu posso só te dizer que o Sistema S como um todo pode ser um grande parceiro. Nós temos aí sistemas em todos os segmentos, a indústria, o comércio, o agronegócio, ou seja, existe aí uma gama de parceiros preparados, com recursos financeiros e prontos para fazer essa qualificação. Então, se a gente juntar esse aumento de oferta de emprego que o Estado tem hoje, devido a toda a economia pujante que o Estado tem, com qualificação e capacitação dessa mão de obra que está aí no Estado disponível para ocupar essas vagas, usando essas parcerias, Sistema S, governo, entidades privadas. Eu tive agora recente várias reuniões, em menos de 2 semanas que a gente assumiu, já tive aí a oportunidade de fazer conversas com o judiciário, com o setor de comércio, com a indústria, para que a gente junte esforços, trabalhe fortemente neste coletivo e oferte o máximo possível de qualificação para ocupar todas as vagas. Certo. Presidente, foi uma enorme satisfação recebê-lo aqui. Eu deixo o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço, só dizendo a todos aqueles que nos ouvem, que têm hoje uma necessidade de buscar o seu primeiro emprego, ou um novo emprego, ou uma requalificação de emprego, que nos procure. A Funtrab fica ali no centro da cidade, bem localizada, de fácil acesso. A gente tem um aplicativo também aí à disposição na internet, ou seja, é uma facilidade hoje você entrar em contato e pode ter certeza, todos aqueles que buscarem
né, o apoio da Fundação de Trabalho, vão encontrar a melhor forma possível. td1noticias.com, a notícia no seu celular.